Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Obrigado, senhor presidente. Por gentileza. Vou retomar o tempo de Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, as questões já suscitadas pelo senador Esperidião Amin e pelo senador Rogério Marinho, doutor Paulo Goni, sobre o inquérito do fim do mundo, e não só isso. Comentei com o senhor, ontem lhe recebi meu gabinete e falei com o senhor que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está ignorando solenemente a existência da Procuradoria-Geral da União, MPF. E a única voz que eu me lembro que se levantou com coragem é uma mulher do Rio Grande do Sul, chamada Lindora. Lhe comentei isso também. Ou seja, ministros do Supremo Tribunal Federal estão abrindo inquéritos de ofício, não estão ouvindo, respeitando, lendo sequer os pareceres de Vossas Excelências. Como que o senhor, se posicionou perante o senador Esperidião Amin, dizendo que não pode se posicionar agora, porque não tem profundo conhecimento e que tem que esperar ser sabatinado? Sinceramente, isso não demonstra da sua parte. E o que eu lhe pedi ontem, é que o senhor tenha coragem para erguer o Ministério Público Federal, que hoje, infelizmente, é ignorado, inclusive com a morte agora, depois de vários pareceres da PGR, com a morte de um cidadão que já tinha vários pareceres de vocês, e o ministro do Supremo Tribunal Federal ignorou. Não só o Clezão que faleceu, doutor Paulo Goni, e quantas outras coisas. Abrir inquérito de ofício, a justiça devia ser passiva, e hoje é uma justiça ativa. E se o senhor não tiver um comprometimento aqui, claro, posicionado, de que o senhor vai defender a instituição, não tenho nada contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tem que ser claro em defesa do Ministério Público Federal. Aí eu vou voltar com a minha palavra do que eu me comprometi com o senhor, porque as suas posições conservadoras me agradam muito, apesar que existe uma mácula na sua história, que é a condenação injusta do presidente Bolsonaro por ter falado mal de urna eletrônica. Por quê? E também falo com o senhor Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, por 3, 4, 5, vários anos diferentes, criticou a urna eletrônica. Está aqui hoje sendo sabatinado para ser um possível ministro do Supremo Tribunal Federal. Leonel Brizola, Ciro Gomes e tantas outras autoridades de direita e de esquerda já falaram das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus temores sobre urna eletrônica. E por que Bolsonaro, que não tem um crime nas costas, nada, foi condenado inelegível? Isso para mim é ditadura pura do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Então eu preciso... Senhoras e senhores, bom dia. Hoje é 14 de dezembro de 2023, são 9 horas e 30 minutos. E você acaba de ver um dos bolsonaristas que estão absolutamente ensandecidos com a chegada de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. E agora eles têm um plano de revanche, eles preparam uma revanche contra o Supremo. Há uma nova carta na manga desses sujeitos que você vê aí na tela contra o Supremo. A oposição no Senado tem uma nova carta na manga para tentar frear o STF. Os senadores da oposição vêm arrecadando assinaturas
para aprovar a realização de plebiscitos sobre casos de grande repercussão que estão sendo julgados no Supremo, como a flexibilização da legislação sobre o aborto e o porte da maconha. Em tese, essa estratégia é bastante perigosa para o país. Por quê? Os plebiscitos chamam a população a se manifestar sobre questões que não cabe decisão da população. São questões que não têm uma razão para ser discutidas em plebiscito, pela única e simples razão que não há nenhum plano de aprovar esse tipo de coisa que eles querem submeter à consulta popular. Não existe um projeto com chances viáveis de passar que permita legalizar o aborto no país, ou qualquer projeto que permita legalizar a maconha, o porte de maconha no país. O que existe é a questão da punição a quem fizer aborto e a quem carregar maconha. Não vai jogar no meio de bandido, de traficante, de estuprador. Não é permitido, continua sendo uma infração. Mas, de qualquer maneira, isso inauguraria uma era em que poderia ser anulado o poder do Supremo Tribunal Federal de dar a palavra final sobre questões constitucionais, na tese deles. Não é? Na realidade a coisa não é bem assim. Mas se começa a fazer plebiscito para tudo, claro que isso não é viável, mas eles podem fazer um por ano, por exemplo, não é? E colocar questões para ir enfraquecendo. Vamos supor que eles convoquem um plebiscito para inocentar o Bolsonaro e em algum momento em que o governo estiver mais fragilizado, alguma coisa assim, tenha um apoio a colocar o Jair Bolsonaro como elegível novamente, não é? Isso é difícil de acontecer? É difícil, mas é só uma hipótese que eu estou lançando aqui. Há 1000 hipóteses e essa estratégia, então, dos senadores, porque cabe ao Senado e à Câmara também, não é? Do Congresso Nacional controlado pela direita e com grande participação da extrema-direita, enfraquecer muito o STF. O STF vai ter, óbvio, que declarar que esses plebiscitos seriam inconstitucionais, porque eles querem anular o poder judiciário brasileiro. Mas isso já provoca mais tensão no país e é preciso ficar de olho na armação de gente como esse sujeito que está falando e outros como ele que a gente viu ontem no Senado. Se você vê o que acontece na Câmara dos Deputados, inclusive, é muito pior, não é? O Senado, o pessoal é mais comedido, tal. Na Câmara já vão para a baixaria mesmo. Então, realmente há uma situação muito difícil no país, porque uma parte importante do Congresso, uma parcela importante, eu não vou nem dizer que é majoritária, mas é importante, basicamente é composta por bandidos, muitos dos quais estão respondendo na justiça por seus crimes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.